6 ao verso 52, diz assim: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estavam sentados juntos do caminho um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Trazei-o, algumas versões falam, chamai-o. E trouxeram ou chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a capa, deu um salto e levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, perguntou Jesus, Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu volte a ver. Disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça, se você puder. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti agora. Cremos que a Tua palavra, Pai, ela serve para nos instruir, ela serve para nos direcionar, para nos dar entendimento sobre talvez aquilo que nós estejamos a passar. Deus, e assim como esse homem, Pai, que estava ali à beira do caminho, mendigando, Pai, que em nome de Jesus Tu possa, através de tudo que houve desse fato, das direções que Jesus deu, dos acontecimentos, nos trazer, ó Deus, uma aplicação prática, ó Deus, do que é nos aproximarmos de Ti, do que é sermos chamados por Ti, ó Pai. Por isso, nos ensina, acalmamos o nosso coração de toda a correria do dia a dia e nós clamamos, pedimos a Ti, Pai, nos assentamos aos Seus pés e pedimos: fala ao nosso coração, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir e falar, ó Deus, através de nós e em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, essa é uma história muito, podemos dizer assim, lida, uma história muito conhecida, daqueles que já são cristãos, daqueles que já conhecem um pouco da Bíblia, ou aqueles que também não são cristãos, mas conhecem da Bíblia. É o momento onde Jesus ele está saindo da cidade, está saindo de Jericó. Conforme nós lemos no começo do texto, uma multidão seguia. Ele, como todos nós sabemos, fazia milagres. Ele era a esperança de muitos daqueles que já estavam à procura de médicos, à procura de soluções. Já tinham ido em todos os médicos, já tinham buscado todas as soluções possíveis. E agora surge uma esperança. Qual era a esperança? De que um homem que tinha vindo à terra da parte de Deus, chamado Jesus, curava as pessoas. Você vai ver aqui antes e depois desses textos, em outras partes do Evangelho também, você vai ver Jesus ali fazendo milagres assim sobrenaturais. Pessoas que não andavam há mais de 38 anos, pessoas que eram cegos de nascença, outros que não eram cegos de nascença, o caso do Bartimeu. Uns que tinham a mão atrofiada, outros que tinham parentes, funcionários, filhos doentes, endemoniados. Pessoas que estavam desesperançosas e de repente surge no horizonte esse nome, essa pessoa chamado Jesus, e que trazia verdadeiros milagres sobrenaturais para aqueles que buscavam soluções para os seus problemas, para as suas crises, para as suas dificuldades. E esse homem em especial, Bartimeu, conforme diz o texto, ele ficava à beira de um caminho. Diferente de alguns outros exemplos bíblicos, igual nós já falamos na terça-feira, sobre um outro milagre que ocorreu, conforme já falamos,
na nossa série de palavras, nós falamos praticamente bastante tempo atrás sobre todos os milagres praticamente que Jesus fez. Esse milagre em especial, Bartimeu não estava na porta do templo. Ele não estava, conforme estava o outro coxo, que estava ali desde a sua nascença, sendo levado para a porta do templo. Não, ele estava à beira do caminho. Em uma das saídas de Jericó, lá onde tinha um caminho, ele estava lá sentado, com a sua capa, característica, de alguém que precisava de uma proteção. Então, quando as pessoas já olhavam aquelas pessoas com aquelas capas, já sabiam que elas tinham algum tipo de problema. E esse homem agora, cego, ele começa agora a ter uma esperança no seu coração. E ele começa a pensar, já ouvi falar desse Jesus. Eu entendo que ele realmente pode mudar a minha vida, que ele realmente pode mudar o meu interior. Mas a rotina da sua vida era estar à beira do caminho, vivendo do que os outros lhe davam, vivendo, de forma, podemos até dizer assim, mendigando, à beira do caminho, pedindo o que pudesse ser dado a ele. Porque ele não conseguia ver, ele não conseguia trabalhar, e por conseguinte, por não poder ver, não podia ter uma responsabilidade de ter qualquer tipo de trabalho. Bem diferente de hoje, Hoje há bastante oportunidade para pessoas que têm problema de cegueira. Glória a Deus por isso. Mas naquela época, nessa época bíblica aqui, não era assim. Não se tinha essas oportunidades. Então ele vivia à beira do caminho. E sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que estão conduzindo as suas vidas pela beira do caminho, que se satisfazem com esse estilo de vida. Ela não quer sair da beira do caminho. Por quê? Porque viver à beira do caminho, ela recebe o básico do que ela precisa. Ou seja, ela mendiga, ela vive de uma forma pela qual as pessoas dão a ela o mínimo, e ela se satisfaz com aquele mínimo, se satisfaz com aquele pouquinho. Há pessoas que vivem assim e deixaram de acreditar nelas mesmas. Pessoas que muitas das vezes tiveram grandes posições. Pessoas que galgavam, grandes coisas na vida, mas desistiram, mas deixaram para lá. E começaram a pensar assim, do jeito que tá bom. Eu não quero mais do que isso. Eu quero viver só disso. Observa só que esse espírito, podemos dizer assim, esse estilo de vida, de querer viver do que está bom, é desse jeito aí mesmo, de qualquer forma está bom. Está errado. Deus tem o melhor para mim e para você. Eu posso ouvir amém? Agora, tudo depende da sua posição, tudo depende do que você busca em Deus. Se pergunte agora, dentro do seu interior, aonde quer que você esteja, se pergunte agora, você está satisfeito com a sua vida? Quantos projetos, quantos planos você paralisou? Você deixou para lá. Deus tinha algo muito melhor e maior para você, mas você fez o quê? Encostou à beira do caminho. E a tendência, muitas das vezes, daqueles que não querem galgar algo maior e melhor em Deus, é ficar na beira do caminho. É se contentar com o pouco. Tá bom só isso aqui. Já cheguei até essa fase aqui, tá bom, não quero mais não, quero ficar só com isso daqui. Uma das primeiras coisas que acontece, de 3, se perde a visão. Existem pessoas que vivem como esse cego. Bartimeu foi viver a vida, de pedinte, porque ele era cego, não conseguia enxergar. Então, o jeito era ficar à beira do caminho, para ele poder sobreviver.
Quantos de nós estamos vivendo assim? Pastor, eu estou aqui, mas só estou sobrevivendo. Acorda cada dia pensando assim, ai, acordei hoje. O que vai ser? O que tem de novidade hoje? Nenhuma. Vou viver a mesma coisa de ontem. Eu quero dar 2 exemplos bem práticos para você. Muitas das vezes pode ter acontecido isso com você, ó. Preste atenção. Você foi ferido, foi frustrado em sua vida profissional no passado, e você não acredita mais em você, e você desiste da sua vida profissional e vive como pedinte, ou seja, você aceita qualquer coisa, não batalha mais para ir para aquele nível mais alto. Por causa das frustrações, necessidades que você passou na sua vida, você desiste e perde a sua visão profissional. Aí você não investe em se especializar, nem estuda e acaba aceitando qualquer tipo de emprego. Para pensar, quantos sonhos você já sonhou, mas você paralisou esse sonho? Sabe o que isso quer dizer? Você está à beira do caminho. Você não chegou no final do caminho. Você não chegou naquilo que Deus tem para você. A sua vida está paralisada. Aí você não investe mais em você. Você não investe mais no seu profissionalismo. Você não investe mais no seu casamento. Não investe mais em você como pessoa. Por quê? Tá bom, cheguei aqui, ok, vou ficar aqui. Diga assim, Deus tem o melhor para mim. Nos seus relacionamentos, casamento, noivado, etc. Pessoas que desistiram de lutar pelo seu casamento, acreditam que o casamento não muda, não tem jeito. Você perdeu a visão do sucesso para o seu relacionamento. Isso muitas das vezes acontece e a pessoa fica onde? Na beira do caminho. O responsável por você não ir mais alto e ir mais longe, sabe quem é? Quem você acha que é? Vou perguntar de novo. O responsável por você ir mais longe, ir mais alto, quem é? É você mesmo. É você que toma a decisão. Não responsabilize ninguém por isso. Ah, eu estou nessa posição por causa de fulano. Ah, eu estou nisso por causa de Bertano. Ah, eu vivo isso hoje porque no meu passado. Você entendeu? Era Bartimeu à beira do caminho. A visão de enxergar mais alto e mais longe, ela é sua. Nesse texto, vemos que Bartimeu perdeu a visão dele. Ele não era cego antes. Né? Por que muitas das vezes nós nos tornamos cegos? Muitas pessoas começam na vida muito bem, mas no meio do caminho ela se decepciona, se frustra. E por isso elas se fecham e não conseguem mais ter uma visão. Elas param de sonhar. Então a visão dela é encurtada. Todos que estão à beira do caminho têm uma visão encurtada. Não conseguem enxergar além. E interessante, né? Especificamente nesse texto aqui, Bartimeu não enxergava nada. Entendeu bem isso? A visão de quem está à beira do caminho é uma visão que cada vez mais vai se encurtando. Cada vez mais você enxerga menos longe. Quando você está dentro do plano, dentro do propósito, indo para lugares mais altos na sua vida, com Deus, a sua visão ela vai se expandindo, ela vai tornando mais longa. À medida que você vai ficando à beira do caminho, você vai encurtando, você vai encurtando, você vai encurtando. Chega uma hora que você não vê mais nada, só vê o seu fracasso, só vê as suas frustrações, só vê os seus resultados negativos, só vê os seus sonhos que não foram realizados e pronto, paralisa à beira do caminho. Segundo, no verso 47, vamos ler aqui o verso 47, para projetar aqui. Olha o que fala esse versículo, número 47. Diz assim, este, quando ouviu, presta bem atenção nisso, este, quando ouviu, que ele não podia ver, né? Mas quando ele ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a fazer o quê? Clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Volta aqui no início. Este, quando
ouviu. Diz assim, fala assim, quem tem visão curta, não deixa de ouvir. Entendeu? Ele estava lá à beira do caminho, não conseguia enxergar nada nem ninguém, mas ele estava com o ouvido atento. Quando você perde a visão, ou você encurta a visão, a sua audição se torna melhor. Sabia disso? É interessante, né? Eu não sei se você, de repente, se conhece alguém, ou você já viveu a experiência né, de ver essa situação, mas em linhas gerais, algumas pessoas que têm alguma deficiência de visão, em linhas gerais, elas acabam tendo um ouvido um pouco mais aguçado. Ela consegue ouvir melhor, ela consegue identificar os barulhos melhor, né? É incrível, às vezes você vê uma pessoa que com deficiência está lá, caminhando pela rua assim, mas de repente antes do obstáculo, porque ela ouviu alguma coisa, ela para. Né? Hoje em dia tem aqueles semáforos ali, né, que dão ali o seu sinal, né, faz lá um barulho. Por quê? Porque a interpretação é, a pessoa não pode ver, mas ela pode ouvir. Então, por mais que você esteja à beira do caminho, Deus te faz ouvir. Às vezes Deus permite que nós percamos a nossa visão para passarmos a ouvir melhor. Vou repetir isso. Às vezes, Deus permite que nós percamos a nossa visão para passarmos a ouvir melhor. Muitas vezes Deus tem falado conosco, mas nós não temos escutado. Bartimeu ficou cego. Olha que interessante isso. Bartimeu, ele ficou cego para poder ouvir Jesus no meio da multidão. Existem algumas linhas teológicas que explicam lá sobre a cegueira dele, na questão relacionada ao seu pai, uma perseguição e etc e tal. Mas nesse caso específico de Bartimeu, ele não nasceu cego. Então, ele não podia depender do que ele estava vendo para ter a sua cura. Mas o que aconteceu? Ele estava ouvindo. Então, você não precisa ver. Você não precisa, a sua visão não precisa estar naquilo que você acha que não, mas é tão longe, é tão distante, né? A minha visão, você não se vê formado ainda, você não se vê ainda dentro da estrutura que Deus tem para você. Mas se você ouvir a voz de Deus, mas se você ouvir o que Deus está falando com você, mas você ficar atento que Jesus está passando. Diga para o seu irmão assim, ó, Jesus está passando. Aí completa para ele ou para ela dizendo assim, ó, Jesus está passando. Você pode não estar vendo, mas ele está passando. Fique atento com os seus ouvidos. Amém? Mas eu não estou vendo solução, pastor. Mas eu não estou vendo. Ei, sai da beira do caminho. Ouça o que Deus tem para falar com você. Ouça o que Jesus vai fazer por você. Mas eu não consigo enxergar. Não precisa. Ouça o que Deus tem para fazer para você, por você. Terceiro, está nesse versículo, né, ainda. 47. Volta aqui, por favor, na projeção aqui. Olha o que fala esse versículo, né? 47 e vamos ler 48 também. Então, quando ouviu que era Jesus, ó, mistério aí, o Nazareno começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 48. Olha o que diz esse versículo 48, olha que chave. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. 49. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. Olha que interessante. Bartimeu, mesmo sendo repreendido pela multidão, mesmo pessoas dizendo para ele, né? Para de gritar, velho. Jesus tem tanta coisa para fazer, vai te dar atenção. Continua aí sendo pedinte, continua aí mendigando, continua aí à beira do caminho.
mas ele tinha ouvido falar quem era Jesus. Ele sabia, pelo que ele tinha ouvido, que Jesus fazia milagres, que Jesus solucionava problemas, que Jesus entrava numa crise e tirava você da crise. Ele sabia disso. Mas sabe o que as pessoas falavam? O que as pessoas diziam para ele? Não, é isso mesmo. Vamos lá, eu vou te levar até lá. Me dá a mão aqui, cego. Eu vou te levar até a solução dos teus problemas. Me dá a mão aqui, cego. Eu vou te levar até a sua cura. Foi isso que as pessoas faziam? Faziam o quê? Shhh, cala a boca. Está atrapalhando o mestre. Há pessoas assim perto de você, sabia? Agora você imagina, você já está com uma certa dificuldade porque você está com a visão reduzida. Por estar à beira do caminho, conforme eu te expliquei no tópico 1 aqui. Mas você está com os ouvidos atentos porque Jesus está passando. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus se apresenta a você. E era uma oportunidade única para Zaqueu. Ou melhor, para Bartimeu. Era uma oportunidade única para ele. Ele não podia perder essa oportunidade. Então o que ele faz? Quando a multidão começava a dizer, né? Cala a boca, cara. Que nada. Jesus está ocupado. Você é um mendigo. Você está à beira do caminho. Você está vivendo de favor dos outros. Mas ele ouve Jesus passando. Ele dá ouvido muito mais ao que Jesus tinha para falar do que o que a multidão tinha para falar. E o que ele faz? Conforme diz o texto, ele começa a gritar, ele começa a falar mais alto. Eu acho que chegou a vez, acho que chegou o dia de você falar mais alto. Chegou o dia de você calar as vozes que se levantam contra você. As vozes que se levantam no seu interior, dizendo que você não consegue. Que Jesus nada, que ser crente nada, que continuar estudando nada, que investir em relacionamento nada, que ir atrás de um novo emprego, de uma especialização nada. Tá bom do jeito que você tá. São as vozes que se levantam. São as vozes que gritam, que impede você de clamar por Jesus. Sabe o que você vai fazer hoje? Diga assim, eu vou clamar mais alto. De novo, eu vou clamar mais alto. Amém? Quarto, versículo 50, projeta, irmão, por favor. Verso 50. Jesus mandou chamar, né? No meio da multidão ali, ele vira assim, vai lá e estão me gritando lá. Eu fico, né, porque nas entrelinhas da Bíblia, eu fico imaginando algo assim, na minha interpretação. Jesus passando, aquela multidão ali, aquela barulheira, ele começa a ouvir assim um cara lá longe, lá, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele... Estão me chamando ali, ó. Aí, não, os caras lá, cala a boca, tá atrapalhando o mestre aqui. E tal, Jesus fala assim, ó, traz ele até aqui. Vira para os seus discípulos e fala assim, ó, traz ele até aqui. Vem até nós, vem até mim. E aí o que acontece? Nisso, lançando de si a sua... O quê? Está escrito aqui. Lançando de si a sua... Deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. O que ele fez? Ele deixou o quê? A sua capa. Capa aqui, nesse sentido, tem um entendimento interessante. Você não abre o coração para Jesus se você não tirar a sua capa. É interessante, porque a primeira coisa que Bartimeu fez ao ouvir, né, de que Jesus iria recebê-lo, foi deixar a sua capa. E crer que Jesus podia curá-lo. Preste atenção numa coisa. A capa era o revestimento que esse homem tinha. A capa era o que o identificava ao andar pela cidade, a não ser aqueles que o conheciam logo, né? Quando via aquele homem com aquela capa, sabia que ele tinha algum tipo de problema, que ele tinha alguma dificuldade. Mas o texto, conforme nós vimos aqui,
ele solta aquela capa. Ele larga aquela capa. Ele solta aquele revestimento. E ele vai na direção de Jesus. Primeira coisa que Bartimeu fez ao ouvir o chamado de Jesus foi deixar sua capa e crer no poder de Jesus. Naquela época, todo pedinte ou mendigo tinha uma capa que o cobria e o protegia. Talvez era o seu maior bem. A capa o fazia se sentir seguro. A capa impede Jesus de entrar na vida e transformar seu casamento, sua família, seu trabalho, suas finanças, porque essa capa, entre aspas, você acha que te protege. E você confia mais na capa do que em Jesus. Então hoje, Jesus ele te chama, sabe para quê? Para você se despir dessa capa. Para você se despir disso que você acha que te protege. Dessa posição de estar à beira do caminho. Dessa posição que te deixa ali, ó, separado lá, longe de tudo, de todos. E o interessante, há questões na vida de pessoas que as pessoas são conduzidas para a beira do caminho. Mas há situações de pessoas que preferem estar à beira do caminho e viver só aquilo. Hoje eu acho que você entendeu que essa capa, que você acha que na verdade te protege, ela está impedindo Jesus. Está impedindo você de chegar até Jesus. Ela te afasta, ela te mantém longe. Então o seu desafio hoje é você ter esse entendimento. De que quando você está à beira do caminho, a sua visão é reduzida. De quando você está à beira do caminho, os seus ouvidos têm que estar atentos ao que Deus quer falar com você. E ao receber o convite, conforme o convite está recebendo hoje, você precisa tirar essa capa, tirar esse revestimento, tirar isso que às vezes está envolvendo a sua alma, envolvendo esse sentimento, essa posição, esse sofisma, esse paradigma que te impede de você chegar até Jesus e receber o seu milagre. O versículo da conclusão diz assim, Marcos 10, 51 e 52. O que Jesus fez com ele? Perguntou-lhe o cego, ao cego, que queres que eu te faça? Jesus perguntou. Respondeu o cego, mestre, que eu veja. Deus quer restabelecer a sua visão. Entendeu? E agora, você quer enxergar o quê? Quer enxergar só até ali? Você quer enxergar lá longe? Você quer enxergar lá longe? Você quer enxergar o que Deus tem para você? Deus te chama hoje para você ir para lugares altos. Para você sair dessa posição sua. Dessa posição que te mantém aí, ó, né, no seu índice de satisfação, 50%. De 0 a 100, não, pastor, estou 50% satisfeito, tá bom, você está à beira do caminho. Que o que Deus tem para você é muito mais do que você está vivendo hoje. Você crê nisso, amém? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Bartimeu tirou a capa, foi ao encontro de Jesus, Bartimeu pediu para voltar a ver. Ele não nasceu cego. Ele decidiu não ser mais cego. Ao sair da posição dele e ir na direção de Jesus, ele decidiu, não vou ser mais cego. Soltou a sua capa. Ficou atento ao que Deus estava falando com ele. Ficou atento à passagem de Jesus. E foi na direção de Jesus. Quando chegou na direção de Jesus, Jesus não deu uma nova capa para ele, não. Jesus não deu, né, um ouvido mais aguçado para ele, não. Jesus fez o quê? Restituiu a ele o quê? A visão. Talvez o que te falte hoje é você enxergar coisas de Deus na sua vida que você ainda não tem enxergado. E você só vai enxergar quando você tirar essa capa, né, que você vive, essa dupla cidadania, né, que sabe que é para viver de um jeito, mas vive de outro, mas os dois são cidadãos dos céus. Não tem problema, vai entrar agora, vai ser, né? Mas quando você se retira de você aquilo ali, e você vive realmente quem você é em Deus,
Deus estabelece a sua visão. E olha, vou te falar uma coisa, não tem nada melhor do que você viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida dentro da visão que Ele tem para você. Sabe por quê? Deus te eleva, Deus te tira daquela posição, te coloca numa outra posição e você enxerga mais longe. E talvez o que falte na sua vida seja isso. Algumas áreas da sua vida não desenvolveu ainda, porque você está aqui embaixo, ó, encostado à beira do caminho. Jesus está passando, os milagres estão aí para acontecer. Você está até ouvindo, até sabe que aquele ali é Jesus, que é aquilo que você tem que fazer. Mas você está retido com a sua capa, pensando assim, não, vou ter que enfrentar essa multidão toda. Vou ter que encarar isso aí, vou ter que viver essa outra realidade da minha vida. Não quero não. Eu prefiro ficar aqui à beira do caminho. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar em pé, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei o quanto dessa palavra vai trazer mudança para a sua vida, mas uma coisa eu sei. Hoje você tem a oportunidade, né, de ouvir Jesus passando, de ouvir a voz de Deus e deixar a sua capa e tomar uma decisão e falar assim, ó, eu não vou viver mais do mesmo jeito. Eu não vou viver como um pedinte. Eu não vou ficar à beira do caminho. Enquanto as pessoas desenvolvem, crescem, alcançam o seu potencial, estou eu aqui parado, à beira do caminho, satisfeito com o que eu tenho, satisfeito com o que eu sou. Isso é uma capa. E hoje essa capa vai cair, em nome de Jesus. Repete com oração, diga assim, Senhor Deus, eu me coloco diante da sua presença. Eu estou ouvindo. Eu posso não estar vendo, mas eu estou ouvindo que o Senhor está passando, que tu queres mudar a minha vida. A multidão, as pessoas falam o contrário, mas eu vou, diga com força, eu vou clamar mais alto para ser ouvido por ti. E tu estás me chamando para viver o novo. Eu vou deixar a minha capa. Eu vou deixar a minha capa. E eu vou te seguir. Para que tu possa restaurar a minha visão. E eu terei um futuro diferente. Eu te recebo hoje como meu Senhor e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu viverei mais alto para enxergar mais longe. Em nome de Jesus.